Quem imaginaria que o time ideal do Flamengo para a disputa das decisões de Copas não contaria com Arturo Vidal? Talvez nem o mais otimista rubro-negro. Por anos, o chileno cultivou o namoro que virou casamento com pompas. A vaga de titular parecia então uma questão de tempo, mas tinha um guri no meio do caminho. João Gomes, de 21 anos, prata da casa, intensidade pura no meio de campo. A chegada de Vidal coincidiu com a explosão do garoto do Ninho. João não deu espaço para o veterano. O chileno, por enquanto, soma, sem contar os acréscimos, 679 minutos em 17 partidas. João, nas graças da nação, estendeu o contrato até agosto de 2027 com um poupudo aumento. E a brecha para Vidal no horizonte, ao que tudo indica, só mesmo com uma transferência do garoto. Então é muita mentira que estão se propagando em relação a assunto João Gomes desde o começo desses assuntos de renovação. Mas se você me perguntar, ano que vem, no meio do ano, você acha que vai ter alguma coisa? Acho, por razões óbvias, pelo tamanho do jogador, pelo que ele se transformou, por ser um jogador hoje titular do Flamengo. Então, acho que é natural do mercado o time lá fora passar uma lupa em cima desse jogador, é isso. Mas não tem nada, a gente está muito feliz e eu tenho certeza absoluta que ele está muito feliz com a diretoria do Flamengo. Vidal tem contrato até o fim de 2023. Por enquanto, parece entender o momento e curtir a vida no Rio e no Flamengo. Afinal, ele já foi João, é o ciclo da bola. O garoto que explode e mostra ao astro veterano que agora é a sua vez. É isso aí, top, cara. Matéria aí, esportes, a gente mostra então os números de Vidal e João Gomes desde a estreia do Vidal. O Vidal com mais jogos, 17 a 14, né? A gente sabe que o João Gomes entra mais nas Copas, com 26 desarmes para o Vidal, 48 para o Gomes, 15 interceptações Vidal, 13 para o Gomes e passes 92 a 86%. Zupac, a vida do Vidal não vai ser fácil ou o João Gomes não vai abrir nem por um trem, já que a gente está muito em Belo Horizonte? Gostei da vida do Vidal. A vida do... Ninguém duvida, ninguém duvida da vida do Vidal, né? Nem da vinda. E aí ele veio. Meu pai. E esses números podem parecer meio assim. Nossa, como assim? Se o João Gomes é o titular, como é que o Vidal tem mais jogos? Porque é uma diferença. Nos jogos em que o João Gomes é titular, o Vidal geralmente entra, porque ele está no banco. E nos jogos em que o Vidal é titular, nem sempre o João Gomes entra, porque ele é preservado muitas vezes, né? Ele faz parte do time principal. Então, acho que isso explica o Vidal ter mais jogos. Mas me chama muito a atenção, e respeitando, claro, a diferença de característica entre ambos, a diferença de idade, de momento de carreira, mas a gente percebe por que o João Gomes é titular e o Vidal não. Se você não quer olhar para o jogo e quer se basear só nos números, que nem sempre são tão fiéis, mas nesse caso ajudam a explicar, a gente viu ali o número de desarmes, é quase o dobro o número de desarmes do João Gomes para cima do Vidal. E essa é a característica, essa é a contribuição do João Gomes no time do Flamengo, além da qualidade técnica que todos eles têm, é a questão da intensidade. A gente viu esse time muito forte do Flamengo em outras temporadas padecer um pouco em relação à questão da intensidade. Sem intensidade, mesmo você tendo Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel, etc. e tal, às vezes não fecha. E o João Gomes e o Thiago Maia entregam uma intensidade muito forte, muito intensa, muito forte para esse meio campo do Flamengo. Sim. E ele é um jogador muito promissor, né? Ele faz seus gols, ele joga área a área, ele tem um bom passe, não tão bom quanto o passe do Arturo Vidal, são características diferentes, mas não há brecha. Quando o Vidal foi contratado, a gente perguntava onde é que vai entrar o Vidal? No banco, porque não há brecha no meio campo do Flamengo, embora o Vidal seja um bom jogador e faça uma boa temporada no Flamengo desde que chegou. O João Gomes é o titular com merecimento, teve contrato renovado com merecimento e receberá propostas altas em muito breve com merecimento. Pois é, o Marca já falou que o Barcelona e o Real Madrid estão de olho no João Gomes. É claro que a Europa já começa a ficar de olho no garoto. E aí eu te pergunto, André Kfouri, o Vidal, ele só terá chance de ser titular nesse time do Flamengo se o João Gomes for vendido? Não dá para responder essa pergunta, Marcela, mas é preciso ter uma porta para ele entrar. Se ele joga onde o João Gomes joga, e esse jogador até na administração Paulo Souza já despontava no campeonato estadual,
já era comentado nos primeiros jogos do Flamengo como alguém que poderia vir a ser titular, como alguém que poderia ser um jogador, mais um, revelado pelo Flamengo, com muitas atuações no time principal, eventualmente sonhar com uma venda para o exterior. Essa trajetória está se confirmando a cada dia. Ela hoje é muito mais forte, evidentemente, e é muito mais fácil perceber isso do que no início do ano. Às vezes se trata de um jogador promissor, que demora um pouco mais para despontar. No caso dele, o que ele mostrou no campeonato estadual, quem é esse rapaz, continua fácil de ver quando o Flamengo está num outro momento do ponto de vista coletivo, chegando perto das conquistas que eram objetivos do clube, e ele com a mesma personalidade e entregando o mesmo desempenho, a ponto de, entre aspas, barrar, porque essa palavra parece que é uma coisa assim, não, ele fechou a porta, os dois não se falam, é uma competição ferrenha, imagine como o Vidal... Não. O Vidal passou a vida inteira dele no futebol. Como disse o Pedro no material, ele já foi o João Gomes. Ele já mostrou, quando jovem, que alguém com mais idade ia ter que trabalhar mais ou ia ter que procurar um outro lugar. E a gente falou isso exatamente quando a contratação dele foi anunciada. O Flamengo vivia já um momento muito melhor nas mãos do Dorival e a gente pensava no meio de campo, né, na linha do chamado diamante, com Everton Ribeiro de um lado, João Gomes do outro, falava-se, quem são os jogadores indispensáveis? O De Arrascaeta, claro, o Gabriel Barbosa, num bom momento, o Pedro ainda não tinha, né, o cartaz que tem agora, merecidamente. Eu lembro da gente falar assim, João Gomes, é difícil tirar. E o Vidal? O Vidal espera, o Vidal tenta aqui, tenta ali, ele pode fazer outras funções. O João Gomes continua no time. Porque alguém na posição do Dorival, não importa se é o Dorival ou não, alguém na posição do Dorival, com o que aconteceu com o Flamengo desde que ele chegou, não pode ser injusto com um atleta. E, na verdade, importa pouco quem chegou. Não é fácil, é óbvio, né? O Vidal foi contratado para ser banco? Não. Não, ele não foi. Mas o futebol, até agora, não lhe deu a oportunidade que imaginava que ele teria. Mas o Vidal, ele me parece muito simpático a tudo que está acontecendo na vida dele, no Flamengo. Ele não me parece nem um pouco que está incomodado com o banco de reservas. Eu acho que ele olha para o João Gomes e fala, putz, esse cara aqui joga muita bola e hoje ele ajuda mais a equipe. Eu acho que ele tem, sim, essa consciência. Mas eu pergunto, e eu quero que você responda também, André Kfouri, sobre o João Gomes na Europa. Ele joga hoje em um time da primeira prateleira, Zupac? Assim, hoje eu não vejo ele titular de um time de primeira prateleira, mas eu entenderia um time grande da Europa, um time forte da Europa, olhar para o João Gomes, identificar nele um talento, falar, eu quero contratar esse jogador, incorporá-lo e terminar o desenvolvimento, porque o João Gomes não é um jogador pronto, terminar esse desenvolvimento no meu time. Como foi com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior? Ele até já é mais velho que esses caras quando saíram, mas como é o Danilo do Palmeiras, como é o André do Fluminense, eu acho que são os três, na mesma posição praticamente, são os três expoentes que mais saltam aos olhos, como era o Bruno Guimarães no Atlético Paranaense. Então, faz sentido. As próximas temporadas, se ele ficar nas próximas, elas vão comprovar ainda mais, né? Se ele vai conseguir manter esse nível de desenvolvimento ou não. Mas pelo que ele joga, tudo leva a crer que sim, e o futuro dele é em time bom da Europa. Fala, André. Isso é o que tem sido feito há séculos, né? Os clubes que são os mais poderosos, independentemente de qual país, mas membros da elite, eles identificam, tem muita gente ao redor do mundo trabalhando para justamente olhar e apontar, assim, é esse aqui. E, claro, no Brasil tem mais, mas tem aqueles que estão, né, mais próximos de viver essa transferência ou de receber esse assédio. E é claro que o João Gomes é um desses jogadores. Então, é uma trajetória normal. Mas por que você fala isso sem lamentar? Eu lamento. Não é que eu não lamento. Eu lamento que talvez o João Gomes passe pouco tempo no Flamengo. Mas as coisas funcionam assim no ecossistema do futebol e ele vai ser mais um a entrar nessa fila. Vai ser bom para ele? É claro que sim. Vai ser bom para o Flamengo? Tudo indica que sim também. Embora, para esses clubes, esse tipo de transação, jogador promissor, seja uma coisa muito barata. Existe o câmbio, existe a diferença de patamar financeiro, os orçamentos, e é muito fácil investir em jogadores tão promissores quanto o João Gomes aqui na América do Sul. É dinheiro que entra, dinheiro bom que entra para o time, mas para a Europa não é tão caro assim, né? Eles podem pagar com uma certa tranquilidade. Muito bem, fãs de esportes, a gente segue o nosso